Durante muito tempo, acreditamos que enxergar bem significava compreender o mundo com fidelidade. Mas a ciência mostrou que essa confiança sempre foi maior do que a realidade permitia. Quando você olha ao redor agora, sente que está percebendo tudo. Porém, essa sensação de completude é o primeiro indício de um limite profundo da percepção humana. No século XIX, cientistas começaram a suspeitar que os sentidos não captavam o mundo como ele é, mas apenas fragmentos filtrados por mecanismos biológicos. Entre eles, Hermann von Helmholtz demonstrou que a visão não é um espelho da realidade, mas um processo ativo de interpretação feito pelo cérebro. Experimentos revelaram que o olho humano possui zonas cegas, atrasos na captação da luz e incapacidade de detectar grande parte do espectro luminoso existente. Mesmo assim, o cérebro corrige essas falhas automaticamente, criando a sensação contínua de um mundo estável e completo. Esse ajuste ocorre sem esforço consciente, fazendo com que você confie plenamente no que vê, mesmo quando partes da informação nunca chegaram aos seus olhos. A partir dessas descobertas, nasceu a psicofísica, um campo dedicado a medir os limites exatos entre estímulos físicos e percepção consciente. Essas medições mostraram que existe um ponto em que a realidade continua existindo, mas deixa de ser percebida por nós. Entender isso muda a forma como interpretamos não apenas a visão, mas todos os sentidos humanos. O que parece evidente aos seus olhos pode ser apenas o resultado de um sistema que aprende a esconder suas próprias limitações. Após essas descobertas iniciais, os cientistas perceberam que o problema não estava apenas nos olhos, mas na forma como o cérebro transforma estímulos físicos em experiência consciente. Helmholtz demonstrou que a percepção visual depende de inferências inconscientes, processos automáticos que completam informações ausentes, sem que percebamos. Isso significa que o cérebro toma decisões constantes sobre o que você está vendo, mesmo quando os dados sensoriais são incompletos ou imprecisos. Experimentos simples mostraram que duas pessoas podem observar o mesmo estímulo físico e relatar percepções diferentes, sem que nenhuma esteja mentindo. A luz que atinge seus olhos é apenas uma pequena faixa do que realmente existe, pois a maior parte do espectro eletromagnético permanece invisível. Ondas infravermelhas, ultravioletas e outras frequências atravessam o ambiente o tempo todo, sem jamais serem percebidas diretamente. Ainda assim, o cérebro constrói uma imagem coerente do mundo, baseada apenas nesse recorte limitado de informação. Essa construção é tão eficiente que raramente questionamos sua precisão, mesmo quando ela falha de maneira mensurável. Testes psicofísicos revelaram que pequenas variações de estímulo podem passar despercebidas, enquanto outras são exageradas pela mente. Esses limites não são defeitos, mas adaptações, moldadas para permitir respostas rápidas e eficientes ao ambiente. A percepção humana, portanto, não busca fidelidade absoluta, mas utilidade biológica. Com o avanço da psicofísica, os pesquisadores passaram a medir não apenas o que percebemos, mas também o momento exato em que a percepção falha. Foi demonstrado que existe um intervalo de tempo entre o estímulo físico e a experiência consciente, mesmo que ele seja curto demais para ser notado. A luz atinge a retina instantaneamente, porém o cérebro leva frações de segundo para processar essa informação e transformá-la em imagem. Durante esse intervalo, o mundo já mudou, mas a percepção apresenta uma versão levemente atrasada da realidade. Experimentos do século XIX mostraram que movimentos rápidos podem ser percebidos de forma distorcida, ou até ignorados completamente. Esse atraso não é uma exceção, mas uma condição constante da percepção humana. Para compensar, o cérebro prevê o que deve acontecer a seguir, ajustando a imagem percebida para manter continuidade. Essa previsão
cria estabilidade, mas também abre espaço para erros perceptivos mensuráveis. Em testes controlados, estímulos reais desapareceram da consciência simplesmente porque surgiram no momento errado. O observador não percebeu a ausência, pois o cérebro preencheu a informação automaticamente. Assim, mesmo quando algo acontece diante dos seus olhos, não há garantia de que será realmente visto. Essas falhas levaram os cientistas a investigar até que ponto a atenção influencia o que chega à consciência. Foi observado que perceber não depende apenas dos olhos abertos, mas da disponibilidade do cérebro para processar o estímulo. Experimentos clássicos mostraram que informações visuais podem estar presentes, claras e mensuráveis, e ainda assim não serem percebidas. Quando a atenção está direcionada a uma tarefa específica, outros estímulos reais simplesmente deixam de existir para a consciência. Esse fenômeno revelou que a percepção possui um limite de capacidade, funcionando como um filtro rigoroso da realidade. A psicofísica demonstrou que o cérebro prioriza alguns sinais e descarta outros, mesmo quando todos atingem os sentidos. Não se trata de distração, mas de um mecanismo estrutural do sistema perceptivo humano. Medições precisas indicaram que apenas uma pequena fração do ambiente é processada em detalhe a cada instante. O restante é resumido, simplificado ou ignorado completamente, sem que isso gere sensação de perda. Essa economia perceptiva garante eficiência, mas reduz drasticamente a quantidade de informação consciente. Dessa forma, a realidade percebida é sempre uma versão reduzida do que realmente está presente. Com todas essas medições reunidas, os cientistas do século XIX chegaram a uma conclusão desconfortável sobre a experiência humana. A percepção não registra o mundo de forma contínua, mas em amostras limitadas, organizadas pelo cérebro em uma narrativa coerente. O que você vê não é o ambiente em tempo real, mas uma reconstrução baseada em dados incompletos e atrasados. Esses dados são selecionados segundo critérios biológicos, não segundo a complexidade total da realidade física. A psicofísica demonstrou que aumentar a intensidade de um estímulo nem sempre aumenta sua percepção consciente. Existe um limiar claro entre o que é fisicamente detectável e o que se torna consciente para o observador. Abaixo desse limite, o estímulo existe, atua no organismo, mas não é percebido de forma direta. Isso foi comprovado por testes em que estímulos influenciavam decisões sem jamais serem notados conscientemente. Esses resultados mostraram que a mente reage a informações que nunca chegam à experiência consciente. Assim, percepção e realidade seguem caminhos parcialmente independentes dentro do cérebro. O ser humano vive em um recorte funcional do mundo, não em sua totalidade física. Essas descobertas encerraram uma ilusão antiga, a de que os sentidos oferecem acesso direto e confiável à realidade. A ciência mostrou que ver, ouvir e sentir são processos limitados, moldados para a sobrevivência, não para a verdade absoluta. O mundo físico continua existindo além do que percebemos, operando em escalas, frequências e tempos que escapam aos sentidos humanos. O que chamamos de realidade cotidiana é apenas a parte que o cérebro consegue organizar e tornar consciente. Helmholtz e a psicofísica deixaram claro que confiança nos sentidos não significa precisão, apenas adaptação. Esses limites não são falhas individuais, mas características universais, compartilhadas por todos os seres humanos. Compreender isso muda a forma como interpretamos experiências, certezas e até discordâncias entre observadores. A percepção humana não mostra tudo, ela mostra o suficiente para agir, decidir e sobreviver. Tudo além disso permanece invisível, mesmo estando presente e atuante ao nosso redor. Reconhecer esses limites não enfraquece o conhecimento. Pelo contrário, torna a ciência necessária.
Se você gostou deste vídeo e ele te ajudou a entender melhor como seus próprios sentidos funcionam, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este, comente qual tema você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.